bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Eu quero trazer aqui o versículo de Lucas 4, os versículos 1 e 2. Eles dizem assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Antes de ler aqui a reflexão, queria que você pensasse quantas vezes nós passamos por momentos difíceis. Passamos pelo deserto e nos sentimos sozinhos. Sentimos que não temos amigos, não temos companhias, não temos ninguém para conversar. Até chegamos a nos sentir rejeitados. Mas eu quero te dizer hoje, se você se sente assim, você não está sozinho. Eu te digo com toda convicção, talvez esses pensamentos de que você esteja sozinho são pensamentos enviados, lançados contra a sua mente. São setas malignas para fazer você se sentir mal, para fazer você pecar, para fazer você se fechar, muitas vezes fazer você não confiar em pessoas, não confiar em Deus, não acreditar naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Então ouça o que essa reflexão de hoje nos diz. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você hoje. Amém? Aprendemos com os versículos de hoje que imediatamente depois de ter sido batizado no Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Aquela provavelmente foi uma experiência muito difícil, mas Jesus obedeceu prontamente à direção do Espírito. Ele confiou no Espírito Santo, sabendo que até mesmo as dificuldades que enfrentaria cooperariam no fim para o seu bem. No fim dos 40 dias no deserto, Jesus começou o seu ministério público, como vemos em Lucas 4:14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus não apenas teve de estar disposto a seguir a direção do Espírito Santo nos momentos de poder e fama, ele também teve de estar disposto a segui-lo nos tempos difíceis, tempos de provação e teste. Obedecer a Deus em tempos de dificuldade ajuda a desenvolver um caráter piedoso. Jesus nos deu o exemplo que deveríamos seguir. Seguir a liderança do Espírito Santo durante tempos de dificuldades. Seguir a liderança do Espírito Santo durante tempos de dificuldade desenvolve fidelidade, determinação
e força em nós, qualidades que Deus quer que tenhamos. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir os seus planos para as nossas vidas. Algumas vezes precisamos nos deparar com dificuldades a fim de desenvolvermos o caráter que precisamos ter para fazer o que Deus planejou. Precisamos lembrar sempre que nunca enfrentamos nada, dificuldades ou tempos bons, sozinhos. O Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar, e os seus caminhos são sempre os melhores. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo dos tempos de dificuldade, porque eles acabarão por torná-lo mais forte. Nós temos enfrentado um tempo difícil e sabemos que isso ainda vai piorar. É bíblico. O livro de Apocalipse, ele relata vários acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Muitos deles nós já temos visto. Eu não quero te dizer isso para te amedrontar ou para te deixar ansioso. Eu quero te dizer isso para te alertar que tempos difíceis nos tornam mais resistentes, como diz ali nessa reflexão que eu acabei de ler. Por quê? Veja a vida de Paulo. Paulo, quanto mais os líderes, as pessoas queriam machucá-lo, maltratá-lo, açoitá-lo, prendê-lo, mais ele se animava e mais ele se fortalecia no Senhor, mais ele se animava em querer espalhar o Evangelho de Cristo. Aquele amor que existia dentro dele era o combustível para que ele continuasse o seu ministério, continuasse o propósito dele. E cada vez mais ele se achegava a Deus. Cada vez mais um homem rico em experiências, rico na sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele se tornou cada dia mais forte. E mesmo na prisão, ele escreveu cartas às igrejas, ensinando, alertando, exortando, corrigindo. Deus usou a vida de Paulo, mesmo na prisão. Foi um tempo difícil para Paulo, mas ele não parou. Pelo contrário, ele intensificou a sua busca. Muitas vezes nós, quando a gente passa por um tempo de dificuldade, a nossa tendência é recuar. A gente se esfria na fé, a gente dá um passo para trás, a gente não quer se envolver, a gente se fecha. Mas hoje eu quero te dizer: avance, avance. O Espírito Santo está com você. Você não está sozinho. Esse tempo de dificuldade, de luta, pode ser uma grande oportunidade de crescimento, de fortalecimento para a tua vida. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar. Não tenha medo de dizer sim para a vontade do Senhor. Não tenha medo quando o Senhor te disser para ir até algum lugar. Ele vai com você. Ele vai estar contigo. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar.
Senhor Jesus, quero te louvar, te agradecer pela tua presença nas nossas vidas, por saber, ó Deus, que mesmo nos momentos difíceis, naqueles momentos quando nós nos sentimos sozinhos, incapazes, o Senhor está conosco. Obrigada, Deus. Teu Espírito vem sobre nós, nos capacitando, nos orientando, nos segurando pela mão, como o Senhor fez com Pedro. Obrigada, Senhor. A tua presença é maravilhosa e nós não queremos nos afastar dela nunca. Vem sobre nós, Senhor. Vem com teu Espírito, sopra sobre a nossa vida, nos mostrando, Deus, o teu amor, o teu cuidado, a tua presença. Obrigada, Senhor. Nós precisamos de ti. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continue buscando ao Senhor, mesmo sem vontade, mesmo quando a tua carne te puxar para o contrário. Busque ao Senhor, se coloque diante dele e você vai ser fortalecido e não vai mais se sentir sozinho. Amém? Deus te abençoe. Abraço. Olá, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Eu quero trazer aqui o versículo de Lucas 4, os versículos 1 e 2. Eles dizem assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Antes de ler aqui a reflexão, queria que você pensasse quantas vezes nós passamos por momentos difíceis. Passamos pelo deserto e nos sentimos sozinhos. Sentimos que não temos amigos, não temos companhias, não temos ninguém para conversar. Até chegamos a nos sentir rejeitados. Mas eu quero te dizer hoje, se você se sente assim, você não está sozinho. Eu te digo com toda convicção, talvez esses pensamentos de que você esteja sozinho são pensamentos enviados, lançados contra a sua mente. São setas malignas para fazer você se sentir mal, para fazer você pecar, para fazer você se fechar, muitas vezes fazer você não confiar em pessoas, não confiar em Deus, não acreditar naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Então ouça o que essa reflexão de hoje nos diz. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você hoje. Amém? Aprendemos com os versículos de hoje que imediatamente depois de ter sido batizado no Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo por
dias e 40 noites. Aquela provavelmente foi uma experiência muito difícil, mas Jesus obedeceu prontamente à direção do Espírito. Ele confiou no Espírito Santo, sabendo que até mesmo as dificuldades que enfrentaria cooperariam no fim para o seu bem. No fim dos 40 dias no deserto, Jesus começou o seu ministério público, como vemos em Lucas 4:14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus não apenas teve de estar disposto a seguir a direção do Espírito Santo nos momentos de poder e fama, ele também teve de estar disposto a segui-lo nos tempos difíceis, tempos de provação e teste. Obedecer a Deus em tempos de dificuldade ajuda a desenvolver um caráter piedoso. Jesus nos deu o exemplo que deveríamos seguir. Seguir a liderança do Espírito Santo durante tempos de dificuldades. Seguir a liderança do Espírito Santo durante tempos de dificuldade desenvolve fidelidade, determinação e força em nós, qualidades que Deus quer que tenhamos. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir os seus planos para as nossas vidas. Algumas vezes precisamos nos deparar com dificuldades a fim de desenvolvermos o caráter que precisamos ter para fazer o que Deus planejou. Precisamos lembrar sempre que nunca enfrentamos nada, dificuldades ou tempos bons, sozinhos. O Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar, e os seus caminhos são sempre os melhores. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo dos tempos de dificuldade, porque eles acabarão por torná-lo mais forte. Nós temos enfrentado um tempo difícil e sabemos que isso ainda vai piorar. É bíblico. O livro de Apocalipse, ele relata vários acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Muitos deles nós já temos visto. E eu não quero te dizer isso para te amedrontar ou para te deixar ansioso. Eu quero te dizer isso para te alertar que tempos difíceis nos tornam mais resistentes, como diz ali nessa reflexão que eu acabei de ler. Por quê? Veja a vida de Paulo. Paulo, quanto mais os líderes, as pessoas queriam machucá-lo, maltratá-lo, açoitá-lo, prendê-lo, mais ele se animava e mais ele se fortalecia no Senhor, mais ele se animava em querer espalhar o Evangelho de Cristo. Aquele amor que existia dentro dele era o combustível para que ele continuasse o seu ministério, continuasse o propósito dele. E cada vez mais ele se achegava a Deus. Cada vez mais um homem rico em experiências, rico na sensibilidade de ouvir a voz de Deus.
ele se tornou cada dia mais forte. E mesmo na prisão, ele escreveu cartas às igrejas, ensinando, alertando e exortando, corrigindo. Deus usou a vida de Paulo, mesmo na prisão. Foi um tempo difícil para Paulo, mas ele não parou. Pelo contrário, ele intensificou a sua busca. Muitas vezes nós, quando a gente passa por um tempo de dificuldade, a nossa tendência é recuar. A gente se esfria na fé, a gente dá um passo para trás, a gente não quer se envolver, a gente se fecha. Mas hoje eu quero te dizer: avance, avance. O Espírito Santo está com você. Você não está sozinho. Esse tempo de dificuldade, de luta, pode ser uma grande oportunidade de crescimento, de fortalecimento para a tua vida. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar. Não tenha medo de dizer sim para a vontade do Senhor. Não tenha medo quando o Senhor te disser para ir até algum lugar. Ele vai com você. Ele vai estar contigo. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Senhor Jesus, quero te louvar, te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Por saber, ó Deus, que mesmo nos momentos difíceis, naqueles momentos quando nós nos sentimos sozinhos, incapazes, o Senhor está conosco. Obrigada, Deus. Teu Espírito vem sobre nós, nos capacitando, nos orientando, nos segurando pela mão, como o Senhor fez com Pedro. Obrigada, Senhor. A tua presença é maravilhosa e nós não queremos nos afastar dela nunca. Vem sobre nós, Senhor. Vem com teu Espírito, sopra sobre a nossa vida, nos mostrando, Deus, o teu amor, o teu cuidado, a tua presença. Obrigada, Senhor. Nós precisamos de ti. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continue buscando ao Senhor, mesmo sem vontade, mesmo quando a tua carne te puxar para o contrário. Busque ao Senhor, se coloque diante dele e você vai ser fortalecido e não vai mais se sentir sozinho. Amém? Deus te abençoe. Abraço.
thank you.